Olá, Igreja de Deus, povo de Deus, irmãos queridos. Estamos nessa semana estudando alguns temas sobre este livro aqui, Eventos Finais, que é um livro de autoria de Ellen White. Nós queremos apresentar para vocês 6 temas que eu selecionei, que são bem apropriados para este momento que nós estamos passando aqui no mundo. Ontem nós estudamos o primeiro tema deste livro, a última crise aqui na Terra. Nós apresentamos este tema, está aí exibido nas redes sociais da igreja, nas minhas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Você pode acessar. Inclusive eu falei ontem que os seminários que eu elaborei em cima deste livro, vocês podem baixar. Eu já disponibilizei a primeira parte destes arquivos em PDF. Lá estão os 10 primeiros seminários. Hoje eu estou disponibilizando mais 5 seminários. E daqui para sexta-feira eu disponibilizo os outros 5 com o guia de estudo. Todos eles em PDF. Se você quiser que eu lhe envie as apresentações em PowerPoint, você entre em contato comigo que eu vou enviar sem nenhum problema. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante. É o 4º capítulo deste livro, que é intitulado A Igreja de Deus nos Últimos Dias. Neste momento, a minha tela vai diminuir para que eu possa mostrar para você a apresentação e seja mais didático para você ir acompanhando as ideias, o raciocínio que nós vamos desenvolver neste momento. Então a minha tela vai diminuir agora e eu vou mostrar a apresentação para você. Então vamos iniciar o nosso estudo com uma oração pedindo a Deus a iluminação para compreendermos aquilo que Ele quer nos revelar neste momento. Feche seus olhos e me acompanhe nesta oração. Pai querido, mais uma vez nós te buscamos, porque nós acreditamos que nesta semana o Senhor quer nos revelar coisas tão preciosas para a nossa salvação, coisas relacionadas aos acontecimentos que estão ocorrendo e que vão ocorrer nestes últimos dias antes que Jesus Cristo volte, para que nós fiquemos alertas, para que nós nos preparemos melhor, porque o nosso desejo é nos encontrarmos com Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Neste momento, abre a nossa mente para nós entendermos o estudo desta noite. Um estudo tão solene, tão importante, onde vai nos fazer compreender qual é o teu verdadeiro povo, a tua verdadeira igreja, quais são as principais características que nós podemos identificar como sendo a tua igreja verdadeira. Nos ajuda. Se há alguém neste momento que está precisando muito do teu socorro, da tua providência, da tua manifestação sobrenatural, seja por uma questão de enfermidade, um problema no casamento, na família, falta de emprego, situação financeira crítica, não importa, tu conheces, então manifesta o teu poder em favor dos teus filhos. Eu oro por todos aqueles que estão sofrendo agora, que o Senhor manifeste a sua misericórdia, a sua graça, e que o Senhor os sustente pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu então começo falando aqui sobre as características da igreja verdadeira. Deus tem um povo aqui na terra e o seu verdadeiro povo tem algumas características. A primeira dela é que esta igreja está fundamentada na palavra de Deus. Por isso que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lá em Mateus, no capítulo 28, versos 18 a 20, Jesus comissionando os seus discípulos, não só os seus discípulos daquela época, mas os discípulos de todas as gerações. Jesus os comissiona a pregar o Evangelho em todas as partes deste mundo. Esta é uma segunda característica da igreja. Uma igreja com uma missão mundial, global. Uma igreja que prega o Evangelho a todas as nações, tribos, povos, pessoas de várias línguas, como diz Apocalipse 14, versículo 6. E esta igreja é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Características da igreja verdadeira. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente percebe que o Apocalipse ele focaliza 2 grupos de pessoas que formam o povo de Deus aqui na terra. O primeiro grupo é identificado como o remanescente visível, que lá em Apocalipse 12, 17 diz que o dragão irou-se e foi fazer guerra contra este remanescente visível,
contra os descendentes da mulher. A mulher em Apocalipse é a igreja. O dragão aqui é Satanás. Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra contra os seus descendentes. Ou seja, contra o remanescente visível de Deus. Contra aqueles que hoje estão no mundo e podem ser identificados visivelmente como povo de Deus, como igreja verdadeira do Senhor. O outro grupo é considerado como sendo o povo de Deus que está em Babilônia. Tanto é que em Apocalipse 18, versículo 4, o Senhor o chama meu povo e apela para que saiam de Babilônia, estes que fazem parte do povo de Deus. Deus tem muitos que estão em Babilônia e que estão também entre aqueles que são considerados filhas de Babilônia. Estão perdidos, estão sendo enganados, mas que quando se depararem com a verdade de Deus, que será pregada pelo remanescente visível, quando este povo que está no meio de Babilônia se deparar com a verdade de Deus, vão sair de Babilônia e vão se juntar ao remanescente visível. Esses são os dois grupos de pessoas que formam a igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. Hoje nós vamos estudar sobre o primeiro grupo, o remanescente visível. E o remanescente visível, o remanescente de Deus, ele tem duas características distintas. Primeira característica, o remanescente de Deus guarda os seus mandamentos. E é por isso que Ellen White diz que Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa, o remanescente está erguendo a lei que foi lançada por terra. Daniel capítulo 7 diz que os tempos e as leis mudariam por um poder antagônico, e isso aconteceu. Nós temos mudanças nos 10 mandamentos. Se você vê, as pessoas não observam o sétimo dia da semana como o dia santificado por Deus para se observar, para adorá-lo. Mudou-se do sábado para o domingo. Essa é uma evidência de que a lei foi lançada por terra. E é responsabilidade do remanescente de Deus, nestes últimos dias, erguer esta lei pisada a pés. Mas paralelo a isso, há uma outra coisa muito importante e significativa. Porque sem esta coisa, a lei perde o seu valor, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É responsabilidade também do remanescente exaltar e apresentar a Jesus, o Salvador, para as pessoas deste mundo, para os homens e as mulheres. Ellen White faz uma advertência. Ela diz que sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. É uma advertência para os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não estou falando dos críticos fora da igreja, que não são adventistas. Estou me referindo àqueles que dentro da igreja criticam este povo remanescente de Deus, identificado como aqueles que guardam os mandamentos dele e têm a fé em Jesus. Ellen White diz que Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior, não porque tem posses, não porque tem muito dinheiro, não porque tem templos suntuosos, não, superior em suas facilidades para ensinar a verdade, superior porque Deus coloca diante deste seu povo remanescente oportunidades significativas para anunciar as verdades de Deus, para vindicar a lei de Deus. E ela então faz uma advertência, ela diz: meu irmão, se estás ensinando que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, estás errado. Aqui fica a advertência para não incorrermos no erro de olharmos para este povo e acusá-lo como sendo Babilônia. A segunda característica distintiva deste povo remanescente é que este povo, ele tem o testemunho de Jesus. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os seus descendentes, os seus remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10 responde: o testemunho de Jesus é o dom de profecia. O dom de profecia que foi manifestado em Ellen White. Presta atenção,
neste pensamento que ela coloca aqui no livro. Ela diz assim: à proporção que se avizinha o fim e há um contínuo crescimento da obra, que tem por objetivo transmitir ao mundo a única advertência, vai se tornando mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. O que ela está falando aqui é que o povo de Deus precisa ter uma compreensão clara, tanto da natureza como da influência dos testemunhos que Deus conectou, ligou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Qual é a obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem? É advertir o povo remanescente sobre os perigos e enganos que existem nesses últimos dias. Não se deixar levar pelo engano de Satanás, que vai ocorrer de uma forma muito forte nesses últimos dias. Para que o seu povo não seja enganado, então Deus providenciou vincular os seus testemunhos, e os seus testemunhos estão aqui nos escritos da sua serva, porque são revelações de Deus dado a ela. Deus, na sua providência, vinculou isso, porque Deus tem um propósito de proteger a sua igreja para não enveredar por caminhos errados, mas para prosseguir em segurança até o céu. Então, em nenhum momento Deus deixou o seu povo sem a ajuda de profetas. Em todos os períodos da história do povo de Deus, você olha para o Antigo Testamento, você vê os profetas lá auxiliando, trazendo os conselhos, as orientações, os testemunhos, mostrando por onde o povo deveria seguir com segurança. Assim também haveria de acontecer com o povo de Deus nos últimos dias, com o remanescente de Deus neste tempo em que nós estamos vivendo. Ellen White diz ainda que os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Vejam como é importante o espírito de profecia para a igreja, o dom profético manifestado em Ellen White. São testemunhos, são orientações que Deus tem dado ao seu povo nestes últimos dias para que o seu povo se preserve do engano. Josafá, falando para o povo de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, está aqui a referência. Ele diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O dom de profecia é importante, indispensável e necessário nestes dias. Mas Ellen White tem sido muito questionada ultimamente, não só pelas pessoas fora da igreja, teólogos, pastores, que a consideram uma falsa profetisa, mas dentro da igreja tem pessoas que têm se levantado contra Ellen White, que têm duvidado da sua verdadeira identidade como profeta de Deus. E na Bíblia, nós encontramos algumas provas do profeta verdadeiro. Quando submetemos Ellen White a essas provas, ela passa. Por exemplo, Deuteronômio 18, verso 22, diz que um profeta verdadeiro tem que falar em nome do Senhor. Ellen White sempre falou em nome do Senhor. Nunca se igualou a este livro e nunca pretendeu se estar acima de Deus. Ela mesma disse: os meus escritos estão abaixo da Bíblia. É uma luz menor levando a igreja à compreensão da luz maior. Uma outra prova do profeta verdadeiro, Jesus mostra lá no Sermão da Montanha, Mateus 7, verso 16, ele diz que um profeta verdadeiro produz bons frutos. Observem a vida de Ellen White. Leiam a biografia desta mulher. Vocês vão ver o quanto essa mulher fez de bom para as pessoas, para a igreja, para a nação americana, para o mundo. A sua vida é um exemplo. Os frutos que Ellen White produziu foram bons.
estão de acordo com esta prova do profeta verdadeiro. Uma mulher que deu o coração pela igreja. Uma mulher que nunca usurpou nada da igreja. Nunca buscou tirar proveito da igreja para si mesma. Pelo contrário, o pouco que ela tinha, ela tirava do seu bolso de maneira tão generosa para apoiar a causa do Senhor. O governo americano considera Ellen White como uma das grandes cidadãs americanas, com uma grande contribuição para os Estados Unidos da América. Ellen White não teve nenhuma formação acadêmica. Ela parou de estudar porque levou uma pedrada, mas Deus a capacitou pelo seu poder e ela produzia bons frutos. A terceira prova de um profeta verdadeiro, Isaías 8, verso 20, deve falar segundo a lei e ao testemunho. E 1 João capítulo 4, verso 2 é a quarta prova. Um profeta verdadeiro, ele aceita a encarnação de Cristo Jesus. Ellen White nunca negou que Jesus Cristo veio em forma humana. É só ler o livro O Desejado das Nações, Caminho a Cristo e outros escritos dela que você vai ver que ela sempre evidenciou. Era necessário que Jesus viesse em forma humana para mostrar a nós a sua capacidade e a sua suficiência de nos salvar, de morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ela aceitava a encarnação de Cristo, assim como o profeta verdadeiro precisa aceitar. Eu ainda acrescentaria a estas provas do profeta verdadeiro, não está aqui, mas eu vou mencionar que um profeta verdadeiro, tudo o que prediz se cumpre. Nós temos várias predições de Ellen White que foram cumpridas. Eu vou mencionar só duas por questão de tempo. Uma, em 1848, ela predisse que as publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia seriam como torrentes de luz circundando o globo. O que nós temos visto acontecer nesses últimos dias? Literaturas sendo produzidas de uma quantidade absurda e sendo distribuídas gratuitamente. É verdade que os comportores vendem algumas literaturas, mas a igreja distribui abundantemente. Todo ano nós temos um livro missionário. O grande conflito, eu me lembro, já teve momentos na história bem recente da igreja que foi distribuído em quantidades imensas, não só no Brasil, mas em várias partes do planeta. Uma profecia que se cumpriu dela. Uma outra profecia que se cumpriu foi quando, em 1890, ela falou sobre as condições da guerra mundial que seriam terríveis. E isto se cumpriu, porque quando a gente volta para a história, a gente percebe como isto realmente foi terrível. Então, são provas que, se nós submetermos Ellen White a todas elas, ela passa. E é por isso que ela adverte a igreja, dizendo que haverá pessoas que pretenderão ter visões. Quando Deus vos der claro testemunho de que a visão é dele, podeis aceitá-la. Mas não aceiteis sob nenhum outro testemunho, pois o povo vai ser mais e mais desencaminhado em países estrangeiros e na América. Ela está falando que muitos iriam surgir dizendo: eu tenho o dom de profecia. Muitos iam se colocar no mesmo nível de Ellen White. Temos visto isso acontecer aqui em Brasília. Uma pretensa profetisa de Deus que saiu do meio adventista e que tem andado aí pelo Brasil se colocando como sendo a mensageira de Deus que recebe dele visões e revelações. Olha aqui se cumprindo. O dom de profecia não seria manifestado de forma assim, no oba-oba, não. Deus escolheu uma mulher no tempo certo. E é por isso que nós temos que compreender, através do próprio testemunho de Jesus, que a mensageira do Senhor, Ellen White, foi a escolhida para trazer esta luz menor, nos levando à luz maior, para compreendermos toda a verdade e não permitirmos que o engano e o erro nos tirem do caminho em direção ao céu. Aqui nós temos um gráfico do dom de profecia. Nós entendemos que a Bíblia
ela como cânon sagrado está fechado. Nós não consideramos os escritos de Ellen White como parte do cânon bíblico, deixar isso bem claro. O cânon bíblico termina ali em Apocalipse, começa em Gênesis e Apocalipse. Nós temos que entender que estes escritos sagrados, contidos aqui na Bíblia, eles são do período bíblico. Profetas como Isaías, Daniel, Jeremias, Amós, o apóstolo Paulo, o profeta apóstolo João, todos eles falaram no passado, transmitindo a mensagem. Deus falou através deles. Ellen White foi uma pessoa que Deus escolheu para trazer uma mensagem específica para a sua igreja nos últimos dias, este tempo em que nós estamos vivendo, considerado uma luz menor, guiando a luz maior. Os testemunhos, os conselhos em seus livros nos levam para cá. São muitas das vezes esclarecedores acerca de verdades tão preciosas que a igreja precisa lembrar neste tempo tão crucial que são os últimos dias. E é isso que nós temos que entender e é isso que nós aceitamos. Ela também fala dos marcos do remanescente de Deus. Os marcos do remanescente de Deus são as doutrinas bíblicas. E ela diz que o passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu, e tendo clara relação com o povo de Deus na terra, e com as mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, desfraldando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Interessante que ela está querendo mostrar aqui que o santuário de Daniel 8,14, juntamente com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, integram todo o conjunto das principais doutrinas, das doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a perpetuidade da lei de Deus, a segunda vinda de Cristo visível corporalmente, o dom de profecia, a imortalidade condicional da alma. Os adventistas do sétimo dia, que é a igreja verdadeira de Deus, tem uma missão especial. Qual é a missão especial dos adventistas do sétimo dia? É ser representante de Deus aqui na terra. Ela diz que Deus os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra da salvação. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. Aos adventistas foram confiados a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre nós incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Que privilégio, mas que tremenda responsabilidade. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Irmãos, isso aqui é muito importante. A nossa prioridade como povo de Deus é apresentar as 3 mensagens angélicas. É apresentar a verdade de Deus a um mundo que está a perecer. Por que foi organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual o propósito desta organização? Porque no início do movimento adventista, algumas pessoas se opuseram à organização da igreja, se opuseram até mesmo a dar um nome à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns pensavam que isso ia tirar do movimento o fervor, o comprometimento com a segunda vinda de Cristo, e alguns se manifestaram contrários a isso. Mas Deus, mais uma vez, usando o dom profético para orientar e instruir a sua igreja, revelou à sua serva Ellen White algumas coisas importantes que justificou esta organização. A igreja foi aumentando de número. Tornou-se necessário uma forma de organização, porque sem isso haveria muita confusão. Os problemas iriam se multiplicar e isso poderia resultar em fracasso. A organização se tornou indispensável por alguns motivos. Primeiro, para prover a manutenção do ministério. Pastores e obreiros precisavam ser mantidos.
Por isso, importante a organização. Para levar a obra a novos campos missionários. Precisava expandir a mensagem do Evangelho por outros lugares, não só na América do Norte, mas outros continentes, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os ministros. Tinham muitas pessoas naquela época, como a igreja não era organizada, que estavam se beneficiando, estavam agindo de má fé, estavam sendo mercenários. Por exemplo, tem histórias de pessoas que chegavam para os irmãos e diziam assim: olha, eu sou um líder dessa igreja, sou pregador. E a pessoa vinha lá com seu dízimo e oferta e entregava. Depois descobria que não era nada de líder. Então, para proteger a igreja dessas coisas, a necessidade da organização. Para a conservação das propriedades da igreja. A igreja ia comprar terrenos, propriedades para construir instituições, igrejas, templos. Como é que ia cuidar isso sem organização? Então, a necessidade da organização. Para a publicação da verdade por meio da página impressa. E para muitos outros fins. Por isso, a importância dessa organização. Isto não foi uma ideia humana. Foi Deus que revelou. Seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja. E era essencial a organização. A organização, irmãos, sempre será essencial. A menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderão esperar quanto ao futuro. À medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Aqui nós temos a estrutura organizacional da igreja. Ela está dividida em 3 níveis. O primeiro nível é o nível mais importante, tá certo? É a base. Depois tem um segundo nível, depois tem um terceiro. O primeiro nível, que é o nível mais importante, ele é formado pelas igrejas locais, pelos membros. E em 13 de maio de 1860 foi organizada a primeira igreja. Veja, a igreja adventista se organizou pelos membros, tá certo? Não foi pela associação geral, não foi pela associação, nem pela missão, nem pela união, mas foi pelos membros, pela base. E a primeira igreja organizada foi em Parkville, Michigan, em 13 de maio de 1860. O segundo nível é formado pelas associações, missões, que são as sedes regionais da igreja em vários lugares. E a primeira associação a ser organizada foi a Associação de Michigan, em outubro de 1861. Somente depois é que nós tivemos a organização do terceiro nível, que é a Associação Geral, que foi organizada em 23 de maio de 1863 na cidade de Battle Creek, também no estado de Michigan. Então, esses são os 3 níveis. Se nós transformarmos isso aqui numa pirâmide, nós vamos ter aqui um quadro um pouquinho diferente, mas a essência permanece a mesma. E aí nós podemos ter a estrutura orgânica da igreja. É importante considerarmos que aqui nós temos a forma de governo eclesiástico dos adventistas do sétimo dia. É uma forma de governo representativa. Isso está esclarecido no Manual da Igreja na página 26, onde você tem a base, que são os membros, depois você tem a associação ou a missão, que é a sede regional, ela está conectada à união, que também está conectada porque a associação e missão faz parte de uma determinada união. Aqui no nosso caso, em Brasília, é a União Centro-Oeste, tá certo? Eu coloquei aqui UNB, União Norte Brasileira, porque quando eu preparei esse material, eu estava na União Norte Brasileira. Mas você pode substituir o que está aí pela a sua união. Se você é do Sul, a União Sul. Se você é de São Paulo, a União Central. Se você é daqui, de Brasília, de Goiás, de Tocantins, de Mato Grosso do Sul, é a UCOB, União Centro-Oeste. A associação é a sede regional da qual você faz parte. Se você é aqui de Brasília, é a Associação Planalto Central. Estou dando exemplo para você entender, tá certo? Então a união sempre está conectada à associação. Mas, na verdade, a estrutura organizacional são em 3 níveis, como nós acabamos de ver, né? Esses 3 níveis aqui: igreja local, a sede regional e a associação geral, tá certo?
A união entra aqui para facilitar o atendimento e o suporte às igrejas locais. Porque a união, ela fornece material e fornece um suporte muito importante para as associações e missões. E aí nós temos o terceiro nível, que seria então a associação geral. A associação geral, ela atua da seguinte forma: ela dividiu o globo em também territórios, que ela chama de divisões. No nosso caso aqui é a divisão sul-americana. Essa é a estrutura orgânica da igreja. Importante considerarmos que nessa estrutura orgânica da igreja, a autoridade na igreja, ela repousa nos seus membros. Mas com um detalhe: esses membros, eles delegam uma responsabilidade executiva a entidades e oficiais que representarão estas igrejas nas suas demandas e nas suas decisões. Por exemplo, eu sou pastor da igreja do Guará e do IAPI. Da igreja do Guará e IAPI se juntam, escolhemos ali 1 ou 2 representantes que poderão participar de comissões que a igreja convoca. Por exemplo, as assembleias que acontecem aqui na Associação Planalto Central. Então, do distrito do Guará, geralmente vai 1 ou 2 representantes. De acordo com o regulamento, 1 ou 2 representantes. Então, nós nos reunimos, nós votamos quem vai representar a igreja, e esse representante, ele vai com a responsabilidade delegada de tomar decisões junto com os outros representantes das outras igrejas e distritos naquela assembleia. O mesmo acontece com as comissões executivas no nível de associação ou missão, de união e de divisão sul-americana. Isso mostra que, dessa maneira, usando essa forma de governo representativa, a igreja, ela atua, executa planos e toma decisões para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Mas é sempre bom não esquecermos que a autoridade especial da Igreja de Deus recai sobre os membros. Olha o que a serva do Senhor diz: o mais alto poder abaixo do céu concedeu o Senhor à sua igreja. É a voz de Deus em seu povo reunido na qualidade de uma igreja que deve ser respeitada. Então, por exemplo, quando a igreja se reúne a cada 5 anos para a sua Assembleia Mundial, Ellen White considera que aqueles que estão representando a igreja é a voz de Deus tomando as decisões. Isso não só nas assembleias de associação geral, de união, de associação ou missão, mas também nas reuniões de escolha da liderança da igreja local. Precisamos sentir a presença de Deus. E uma forma disso acontecer é nos esvaziando por completo, para que o Senhor possa nos preencher da sua presença. E finalmente, irmãos, precisamos compreender o que significa a igreja militante e a igreja triunfante. Ellen White diz que a igreja militante não é a igreja triunfante, porque a terra não é o céu. A igreja militante está na terra. A triunfante vai estar no céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. A obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante que se houverem demonstrado fiéis tornar-se-ão a igreja triunfante. Como eu falei, a igreja militante está aqui na terra, mas em breve ela estará no céu. Concluindo, Deus tem uma igreja na terra. Você, eu fazemos parte desta igreja. Amém por isso. Mas esta igreja está sujeita a falhas, mas mesmo assim é o objeto do interesse de Deus, da misericórdia e do amor divino. Ao longo da história, Deus tem advertido esta igreja com o objetivo de orientá-la e prepará-la para a vinda de Jesus. Ellen White diz que a vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros, em abundante medida.
O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se deseja fazer parte da igreja triunfante. Você quer ser parte desta igreja triunfante, meu irmão? Deseja hoje se humilhar diante de Deus e suplicar para Deus um reavivamento em sua vida? Este é o momento para nós tomarmos esta decisão. Paz de Jesus esteja com você. E amanhã, às 18 horas, estaremos aqui estudando mais um tema para a honra e glória de Deus, um tema sobre os eventos finais. Até lá.